Fala aí, pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia? Aqui quem fala é o Juan e nós vamos começar. Hoje vamos aprender o traçado de diagramas de momento de fletores e força cortante. E para isso vamos utilizar essa estrutura, que é uma viga biapoiada com uma carga concentrada aplicada perpendicular sobre a estrutura. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar das reações de apoio nessa estrutura, e para isso eu já me adiantei e deixei elas aqui calculadas, mas a gente tem um vídeo explicando esse cálculo das reações para essa mesma estrutura. Então, se você quiser conferir esse cálculo dessas reações, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no cards e também no link da descrição do vídeo. O nosso plano de voo para esse exercício vai ser determinar as funções dos momentos fletores e das forças cortantes, e a partir dessas funções traçar os diagramas tanto de momento fletor quanto de força cortante. Para isso, nós vamos começar, antes de tudo, definindo os trechos da estrutura. O trecho nada mais é, como, vamos dizer assim, o intervalo entre um apoio e um apoio, ou um apoio e uma carga, ou entre uma carga e um apoio, e por aí vai. Então, nesse caso dessa estrutura, nós vamos ter o trecho 1 e o trecho 2. O trecho 1 ele vai ser compreendido entre o apoio A e a força de 20 kN, e entre essas dois, entre a força e o apoio, não tem nenhuma outra carga, nenhuma outra força, nem nada. Então, que compreende um apoio, um trecho. Entre a força e o outro apoio, vamos ter outro trecho. Por exemplo, se tivesse outra força aqui, então, na verdade, aí teríamos três trechos, que seria o trecho 1 desse apoio até essa força, entre essas duas forças, o trecho 2 e o trecho 3, por aí. Então, nesse caso, vamos ter dois trechos para essa estrutura. Uma vez definidos os trechos que a gente tem na estrutura, vamos analisar os dois. Aí, para analisar esse trecho, a gente vai primeiro considerar, identificar o trecho. Nesse caso, o trecho 1 é o trecho que vai de 0 até 3. Então, de 0 até 3, e a gente colocou esse x aqui como sendo para a variação da distância dentro do trecho 1. E aí, vamos fazer um corte, vamos considerar só o trecho 1. Então, para isso, a gente vai fazer um corte, uma espécie de um corte ao longo do trecho, um x aleatório, e aí vamos desconsiderar essa parte à direita da estrutura e vamos analisar somente essa parte à esquerda do corte, que é essa partezinha aqui embaixo. Uma vez que a gente cortou, fez um corte na estrutura, a gente vai conseguir identificar os esforços internos naquele ponto, que vão ser esses dois esforços aqui, que vai ser um momento que a gente não sabe, porque a gente não sabe que x é esse, e também uma cortante, que a gente também não sabe, porque a gente não sabe do x. Mas, quando a gente faz, aí tem uma regrinha, quando a gente faz o corte e olha para a estrutura da esquerda, o cortante, nesse ponto que a gente fez o corte, ele vai estar apontando para baixo, e o momento vai estar apontando no sentido anti-horário. Isso aqui é uma convenção que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar somente essa parte à esquerda do corte, e como a gente está usando a esquerda do corte, a gente vai considerar a reação VA no apoio A. Já o corte, o trecho 2, a gente vai analisar o trecho 2, e o trecho 2 a gente vai considerar ele vindo daqui para cá. Então, o trecho 2 ele vai começar no apoio B, como sendo x igual a 0, e ele vai variar de 0 até 1. Ele vai sair daqui e vai vir até aqui. Esse é o trecho 2. Nesse caso, vamos fazer também um corte no trecho 2, só que agora, em vez de a gente olhar para o lado esquerdo, a gente vai olhar para o lado direito. A gente considera esse lado esquerdo e a gente olha para o lado direito, que é essa representação aqui. Também vai gerar uma cortante, um momento. Nesse caso aqui, há uma convenção. Quando a gente olha para a direita, a cortante vai estar apontando para cima e o momento vai estar no sentido horário. Como a gente está fazendo o corte olhando para a direita, a gente vai ter que considerar a reação de apoio VD. Então, esses dois, a gente vai ter que analisar esses dois trechos e identificar e calcular esse Vx e esse Mx para cada um dos trechos, e essas vão ser as funções que a gente
colocou no plano de voo inicialmente. Uma vez compreendido o funcionamento de cada um dos trechos, vamos partir para o cálculo das funções de cada um dos trechos. Vamos começar calculando o Vx, que no caso Vx é a função que representa a cortante nesse primeiro trecho. E Mx é a função que representa o momento fletor nesse primeiro trecho. Para isso, vamos utilizar as equações de equilíbrio, somatório de força em y igual a zero, e somatório de momento em relação ao ponto P igual a zero. O ponto P, que é nosso ponto de referência, é o ponto onde a gente fez o corte em cada um dos trechos. A partir daí, a gente vai começar utilizando, começar pela somatória de força igual a y. Vamos somar todas as forças ao longo do eixo y. Nesse caso, temos VA igual a 5 kN apontando para cima, positivo, e Vx apontando para baixo, negativo. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar que Vx é igual a 5 kN. Então, essa é a equação, é a função que representa esse primeiro trecho para a função cortante, para o esforço cortante, no caso. Já para o somatório de momento igual a zero, em relação ao ponto P, nós vamos ter esse momento concentrado, vamos arbitrar o sentido positivo como sendo no sentido horário. Então, como ele está no sentido anti-horário, ele vai entrar como negativo. E vamos ter que considerar o momento dessa força, essa reação VA em relação a esse ponto. Nesse caso, a gente fixar esse ponto P, essa força, essa reação de 5 kN, vai gerar um giro no sentido horário. E aí entra como positivo. E nesse caso, esse momento vai ser calculado pela distância x, porque essa distância aqui é x, a gente não sabe qual que é esse valor de x, vezes 5. Então, vamos ter x, esse pontinho aqui eu coloquei como sendo a multiplicação, vezes x. E isso aí, somando, a gente iguala a zero. Daí, a gente conta que essa função em x é igual a 5x. E daí, essa é a função que representa o momento nesse primeiro trecho da nossa estrutura. A partir daí, a gente já conseguiu identificar a função Vx e Mx para o trecho 1. Daí, a gente parte para o trecho 2, para a análise do trecho 2. O trecho 2, vamos fazer a análise similar e vamos já começar pelo somatório de forças em y. E o forças em y, nesse caso, vamos ter o VB apontando para cima e o Vx apontando para cima também. Nesse caso, resolvendo essa equação, vamos ter que Vx é igual a menos 15 kN. Então, essa é a função cortante que representa esse trecho 2. Para o somatório de momentos igual a zero, nós vamos ter, em relação ao ponto P, nós vamos ter esse momento concentrado, que é final nesse ponto P. Como ele está no sentido horário, ele entra como positivo. E em relação a esse ponto P, essa força, essa reação VB vai gerar um momento no sentido anti-horário. Por isso, vai entrar com o sinal negativo. E vai ser 15 vezes a distância do ponto P até o apoio, que no caso é onde passa a reação VB, que no caso é x. Então, vamos ter 15 vezes x. Resolvendo essa equação, encontramos que Mx é igual a 15 vezes x. E essa é a equação, a função que representa o momento nesse trecho 2. Uma vez calculadas as funções para a cortante e para o momento em cada trecho, aqui nós temos o resumo dessas funções. Então, para o trecho 1, nós temos uma função cortante constante igual a 5. Para o trecho 2, nós temos uma função constante igual a menos 15. Para o momento, no trecho 1, temos uma função que depende de x, uma função de primeiro grau 5x. E para o trecho 2 também temos uma função de primeiro grau 15x. Ou seja, o momento vai variar ao longo do x. Lembrando que o trecho 1 começa em 0 e vai até 3. E o trecho 2 começa em 0 e vai até 1. Agora, nós vamos fazer o traçado dos diagramas e vamos começar pelo diagrama das forças cortantes. Para o trecho 1,
a função que representa as forças cortantes no trecho 1 é uma função constante igual a 5 kN. Ou seja, independente do x igual a 0 ou x igual a 3, a função vale 5 kN. Daí a gente consegue traçar o diagrama para esse primeiro trecho. Esse diagrama vai ser assim. Então, para x igual a 0, ele é 5. Para x igual a 3, ele é 5. Ao longo de qualquer x entre ele, também é 5. Então, é uma função constante nesse intervalo no trecho 1. Para o trecho 2, também a função cortante ela é constante. Só que nesse caso é igual a menos 15. Independente do x que eu lançar na função, o resultado é igual a menos 15. Então, nesse caso, a gente consegue já traçar o diagrama para o trecho 2 também, valendo menos 15. Quando x é igual a 0 no apoio, ele vale menos 15. Quando x é igual a 1 na carga, ou seja, na divisão entre o trecho 1 e o trecho 2, ele também é menos 15. E qualquer x entre eles é igual a 15. Daí a gente consegue fazer o traçado do diagrama das forças cortantes e ele fica com essa cara. Então, a parte de baixo negativa, o trecho 2 com uma cortante negativa e o trecho 3 com uma cortante positiva. Lembrando que as cortantes ela tem a unidade de kN, e aí, nesse caso, o diagrama fica na unidade de kN. Já para o diagrama de momento de fletores, o diagrama vai ser um pouquinho diferente, porque a função que representa o primeiro trecho para os momentos fletores é uma função que não é constante, é uma função de primeiro grau, ou seja, ela depende de x. Então, o momento vai variar ao longo desse primeiro trecho. Por isso, se eu lançar um x igual a 0, o momento vai ser 0, 5 vezes 0 é 0. E se eu lançar um x igual a 3, o momento vai ser 15. 5 vezes 3, 15. Nesse caso, como essa é uma função de primeiro grau, ela é uma reta. Para formar uma reta, basta 2 pontos, que a gente já forma uma reta. Então, como a gente tem 2 pontos, a gente vai ligar esse 0 e esse 15 por uma reta, nesse primeiro trecho. Daí, a gente já consegue fazer passar o diagrama para o primeiro trecho. Então, no ponto x igual a 0, o momento é igual a 0. No x igual a 3, o momento é igual a 15. E como é uma reta, como é uma função de primeiro grau, a gente marca uma reta. Para o segundo trecho, também vai dar uma função de primeiro grau, só que nesse caso agora é 15x. E também é uma função de primeiro grau, vai dar uma reta. E por isso a gente começa com x igual a 0, vai dar 0. E x igual a 1, vai dar 15. Como é uma reta, a gente vai ligar esses dois pontos. Como é uma função de primeiro grau, a gente vai ligar esses dois pontos por uma reta. E daí a gente já consegue fechar o segundo trecho do diagrama. Então, x igual a 0 no apoio, o momento é igual a 0. X igual a 0 no final do trecho, x igual a 1. O momento é igual a 15. Os momentos, a unidade do momento é em kN por metro, por isso esse diagrama fica em kN por metro. Uma observação para o diagrama de momento é que quando o momento é positivo, ele fica abaixo da linha da estrutura. E se fosse negativo, ele ficaria para cima. Ele é o contrário do diagrama de cortante. Esse aqui é a convenção brasileira para o traçado de diagramas de momentos fletores. E daí a gente chega no final do nosso exercício com o traçado do momento fletor. Então, a gente conseguiu definir as funções para o momento fletor e para a cortante, e a partir dessas funções a gente traçou os diagramas para ambos os casos. Assim, eu finalizo o exercício e até a próxima.